Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Em Manhattan, em uma luxuosa mansão com vista para o Central Park, a luz da manhã entrava pelas amplas janelas, iluminando os móveis de madeira entalhada e os lustres de cristal suavemente cintilantes. Na sala de estar principal, 2 bebês gêmeos, Ethan e Liam Whitman, de 3 anos, sentavam-se lado a lado em seus carrinhos, com os olhos bem abertos, mas incapazes de colocar um pé no chão. O pai deles, Ricardo Whitman, 42, um bilionário e empresário influente, observava-os com uma mistura de frustração e preocupação. Ele havia tentado de tudo: os médicos mais renomados, as terapias mais inovadoras, os brinquedos mais sofisticados. Nada funcionara. Todas as tentativas de fazer Ethan e Liam andar terminavam em lágrimas ou em uma abstinência temerosa. Elizabeth, sua esposa, linda e elegante, mas marcada pela ansiedade, andava de um lado para o outro na sala, segurando uma xícara de café quase fria nas mãos. Richard, não sei mais o que fazer. Eles nunca vão conseguir trabalhar se continuarem se sentindo tão apressados. Richard franziu os lábios. Queria ser paciente, mas sua mente de empresário, acostumada a resultados rápidos e concretos, dificultava. Ele havia construído um império por meio de controle e disciplina, e agora era impotente diante dos próprios filhos. Naquele dia, uma nova babá chegou, recomendada por uma conhecida de confiança. Maya Johnson, uma mulher negra de 28 anos com um sorriso doce e olhos brilhantes e inteligentes, entrou pela porta com confiança e calma. Ao contrário das candidatas anteriores que pareciam estressadas ou intimidadas pela situação, Maya parecia quase calma, como se soubesse exatamente o que fazer. Richard a olhou com cautela, cético mas intrigado. Elizabeth, por sua vez, sentiu um vislumbre de esperança. Maya olhou para Ethan e Liam, que a encaravam com curiosidade. Ela se ajoelhou na altura deles, sem pressa, sem impor palavras, e simplesmente sussurrou: "Olá, pequenos exploradores. Estou aqui para brincar com vocês." Houve um silêncio, então um pequeno sorriso surgiu nos lábios de Ethan. Liam a seguiu com o olhar. Pela primeira vez em 3 anos, Richard sentiu uma faísca, como se algo finalmente pudesse mudar. Maya tinha acabado de entrar em suas vidas e, com ela, a promessa de um milagre que ninguém acreditaria ser possível. A porta da mansão abriu-se com um leve rangido e Maya Johnson entrou, uma única mala na mão e uma mochila pendurada no ombro. Seu passo era firme, mas suave, como se cada movimento fosse medido para não perturbar o espaço ao seu redor. Richard Whitman a observava de sua poltrona de couro, cruzando os braços. Ele já vira dezenas de babás passarem, algumas impacientes, outras em pânico, mas nenhuma conseguirá estabelecer a menor conexão com Ethan e Liam. Elizabeth Whitman, por sua vez, deu um passo à frente com um sorriso educado, mas esperançoso. "Maya, seja bem-vinda. Ouvimos falar muito bem de você." Maya inclinou a cabeça levemente. "Obrigada, senhora Whitman. Estou feliz por estar aqui." Sua voz era suave, mas firme, cada palavra dita com confiança. Ela se virou para os gêmeos. Ethan e Liam, que brincavam com blocos coloridos, olharam para ela timidamente. Maya se ajoelhou na altura deles, apoiando as mãos no carpete macio. "Olá, pequenos exploradores. Eu sou Maya. E vocês, como se chamam?" Silêncio se seguiu. Ethan levantou lentamente a mão em direção a Maya, enquanto Liam permaneceu imóvel, observando a nova presença com curiosidade. Richard trocou um olhar com Elizabeth. A reação das crianças foi diferente. Mais atentas, menos medrosas. Maya deu um leve sorriso e tirou alguns brinquedos simples da bolsa, blocos de madeira, um livro ilustrado e um bichinho de pelúcia. "Olha, eu trouxe uma coisa para a gente se divertir." Ela não forçou nada. Apenas convidou paciente e gentilmente. Os minutos seguintes foram silenciosos, mas intensos. Ethan inclinou-se levemente para tocar o livro, enquanto Liam imitava o irmão, com um leve sorriso nos lábios. Maya continuou a falar suavemente, descrevendo as cores e formas, incentivando cada gesto. Ela não se apressou nem deu ordens, ela guiou com delicadeza. Richard, de pé atrás do sofá, sentiu algo inesperado, uma curiosidade renovada por aquela mulher. Cada sorriso trocado, cada gesto de incentivo parecia ter um efeito imediato em seus filhos. Ele percebeu que aquela abordagem, a paciência, a gentileza, o respeito pelo ritmo dos gêmeos, era exatamente o que nenhuma outra babá havia compreendido. Elizabeth, comovida, colocou a mão no braço dele. "Richard, olhe para eles. Pela primeira vez, eles parecem realmente atenciosos com alguém." Richard assentiu, ainda cético, mas impressionado.
Ele entendia que Maya não era apenas uma babá. Ela trazia algo diferente, algo que ele não esperava, uma conexão real, uma presença real. E lá no fundo, ele sentiu uma centelha de esperança, de que seus filhos finalmente poderiam superar suas limitações. Naquele dia, Maya não entrou apenas na mansão. Ela entrou no cotidiano dos gêmeos e com ela, na promessa de mudança que transformaria gradualmente toda a família Whitman. Os primeiros dias após a chegada de Maya foram marcados por uma observação silenciosa. Ethan e Liam frequentemente permaneciam imóveis quando colocados no chão, recusando-se a dar um único passo, mesmo para alcançar um brinquedo desejado. Richard e Elizabeth tentaram todos os métodos ensinados pelos terapeutas, incentivo constante, brinquedos estimulantes e até mesmo persuasão suave. Nada parecia funcionar. Maya, por outro lado, nunca apressava as crianças. Ela simplesmente sentava-se a alguns metros de distância, observando-as com atenção e paciência. Ela anotava cada detalhe, como Ethan movia os dedos, como Liam inclinava a cabeça quando estava intrigado e como os olhos delas brilhavam quando alguém mencionava um objeto ou cor de que gostavam. Certa tarde, enquanto Ethan observava um trem de madeira sobre o carpete, Maya se aproximou silenciosamente. "Olha, Ethan, o trem quer andar. Que tal se a gente lhe der uma ajudinha?", disse ela, rolando o trem de brinquedo em sua direção. O trem estendeu a mão e recuou. Maya não disse nada, apenas sorriu e assentiu. Ela entendeu algo essencial. O medo do fracasso, o medo de decepcionar os pais ou de ser apressado, era mais forte do que a vontade de andar. Naquela noite, Richard, observando a cena da porta, se viu falando baixinho. Como ela faz isso? Ela não grita, ela não os força, e ainda assim eles a ouvem. Maya, ciente da presença de Richard, respondeu simplesmente: "As crianças não estão fisicamente presas, Sr. Whitman. Seus corpos sabem andar. É a mente que tem medo. Precisamos mostrar a elas que caminhar pode ser divertido e seguro, não uma obrigação." Elizabeth assentiu comovida. Finalmente alguém que entende. Nos dias seguintes, Maya implementou pequenas rotinas lúdicas. Aulas de agachamento e engatinhar com almofadas, músicas acompanhadas de gestos simples e histórias contadas com bonecos. Cada exercício era apresentado como uma brincadeira, nunca como uma tarefa. As gêmeas começaram a sorrir mais, a estender os braços e até a tentar se levantar com mais frequência, encorajadas pelo tom gentil e pelo entusiasmo genuíno de Maya. Richard sentiu uma transformação sutil mas poderosa. Ele sempre acreditara que proporcionar o melhor ambiente físico possível bastava para que tudo funcionasse. Mas agora entendia que o que faltava era paciência, compreensão das emoções e aquela rara capacidade de guiar sem impor. Maya, observando Ethan e Liam rirem e tentarem andar, pensou silenciosamente: em breve, eles darão os primeiros passos. Mas somente quando for o momento certo. Nem um minuto antes. E foi lá no coração de Whitman Manor que a magia lentamente começou a tomar conta. As manhãs na mansão Whitman agora tinham um ritmo diferente. Maya sempre chegava antes dos gêmeos, arrumando suas coisas e a área de recreação. Tapetes coloridos, alguns bichinhos de pelúcia e brinquedos simples estavam dispostos de forma a convidar as crianças a explorar, mas nunca forçá-las a se movimentar. Naquela manhã, Ethan e Liam pareciam mais atentos do que de costume. Maya se ajoelhou ao lado deles e pegou um pequeno livro ilustrado. "Olha, tem um coelhinho aqui. Como ele mexe as pernas!" sussurrou ela, mexendo os braços do coelhinho. Ethan, intrigado, estendeu a mão para tocar o livro. Liam, hesitante, primeiro olhou para o irmão, e depois deu um passo hesitante em direção a Maya. Maya sorriu suavemente e bateu palmas de leve. "Muito bem, Liam. Você deu um passo sozinho." Ela não gritou nem se apressou, mas suas palavras eram calorosas e cheias de orgulho. Ethan e Liam viraram o rosto para ela, os olhos brilhando com uma mistura de espanto e curiosidade. Pela primeira vez em muito tempo, pareceram reconhecer que caminhar podia ser divertido e gratificante. Richard, observando da porta, sentiu uma emoção inesperada, orgulho misturado com admiração. Ele nunca tinha visto seus filhos reagirem daquela maneira a um adulto que não fosse ele ou Elizabeth. Ele sentiu que algo único estava acontecendo. Nos dias seguintes, Maya passou um tempo brincando com eles sem parar. Cada sorriso que recebia, cada gesto que incentivava, fortalecia a confiança dos gêmeos. Eles começaram a estender a mão para serem pegos no colo, imitando seus gestos, repetindo suas palavras. Ethan deu os primeiros passos em sua direção, cambaleante, e Liam, encorajado pelo irmão, tentou fazer o mesmo.
Certa noite, após um longo dia de brincadeiras e risadas, Maya sentou-se no tapete e observou as crianças exaustas, mas felizes. Vocês dois estão incríveis. Estou orgulhosa de vocês, sussurrou ela. Ethan e Liam se aconchegaram nela e Richard, escondido atrás do sofá, sentiu um calor no peito que não sentia há anos. Pela primeira vez, ele percebeu que caminhar não era apenas um desafio físico para os filhos, mas também emocional. O vínculo que Maya criou ia muito além de palavras e técnicas. Ela havia encontrado uma maneira de lhes dar confiança, de mostrar que eram capazes. E esse vínculo crescente foi a primeira pedra do milagre que logo transformaria a vida dos gêmeos Whitman. Era uma noite de outono, e a mansão Whitman brilhava intensamente sob os lustres de cristal da sala de estar. Richard havia oferecido um jantar para alguns sócios e amigos próximos, mas sua mente estava em outro lugar. Ele não parava de pensar no progresso dos gêmeos nos últimos dias. Ethan e Liam pareciam mais confiantes, mas Richard permanecia cético. Afinal, alguns passos na sala de estar não significavam que eles conseguiriam andar normalmente. Maya, fiel ao seu método, preparou as crianças antes do jantar. Vestiu-as com roupinhas combinando e as convidou para brincar na sala de estar, perto da mesa. Silenciosamente conduziu-as por um pequeno caminho repleto de almofadas e brinquedos. Então, com um gesto natural, pegou um dos bichinhos de pelúcia favoritos das crianças. Ethan, Liam, olha o que eu encontrei. Quem quer vir buscá-la? Disse ela gentilmente. Naquele exato momento, algo inesperado aconteceu. Ethan, hesitante a princípio, esticou as perninhas e deu um passo, depois um segundo, até alcançar Maya com os olhos brilhando e o rosto iluminado por um sorriso radiante. Liam, inspirado pelo irmão, seguiu lentamente, cambaleante mas determinado. Richard, sentado à mesa, ficou sem palavras. Nunca tinha visto seus filhos andarem espontaneamente daquele jeito, muito menos em uma situação social. Os convidados trocaram olhares surpresos, alguns batendo palmas timidamente, mas Richard não percebeu nada. Sua atenção estava inteiramente voltada para Maya e os gêmeos. Elizabeth, com as mãos na boca, sentiu lágrimas brotarem nos olhos. Richard, olha só, é a Maya, é por causa dela. Maya apenas sorriu, humilde e despretensiosa. Ela colocou as crianças delicadamente no tapete, parabenizando-as com palavras gentis em vez de exclamações em voz alta. Vocês fizeram tudo isso sozinhas. Estou orgulhosa de vocês. Essa pequena demonstração surpreendeu Richard tanto quanto espantou as crianças. Para ele, não foi apenas um passo físico. Foi a prova de que o vínculo que Maya havia criado, baseado em confiança, paciência e amor, estava começando a dar frutos. Ele percebeu que havia subestimado a importância da segurança emocional no desenvolvimento dos filhos. Este jantar, destinado a impressionar seus parceiros, tornou-se um momento íntimo e mágico para a família Whitman. Maya transformou uma refeição simples em uma lição de vida. Às vezes, paciência e compreensão são mais poderosas do que qualquer método ou tecnologia imaginável. Richard, observando Ethan e Liam rirem e caminharem em direção a Maya, finalmente entendeu que um milagre estava acontecendo, e que vinha da babá. Na manhã seguinte, o sol entrava pelas grandes janelas da mansão, criando padrões dourados no piso de parquete brilhante. Maya havia preparado uma surpresa para os gêmeos. Ela havia disposto almofadas coloridas, pequenas rampas de madeira e alguns brinquedos em linha reta, criando um verdadeiro percurso de aventura no meio da sala de estar. A ideia não era forçá-los a andar, mas transformar cada passo em uma brincadeira divertida e estimulante. Olhem, aventureiros, disse Maya animada. Sua missão é atravessar a ponte de nuvens e recuperar a estrelinha no final do caminho. Ethan e Liam caíram na gargalhada. A palavra aventura pareceu despertar algo neles. Os obstáculos não eram mais assustadores, mas emocionantes. Ethan deu o primeiro passo nas almofadas, seguido por Liam, segurando firme a mão do seu ursinho de pelúcia para ganhar coragem. Richard, observando da cozinha, não pôde deixar de sorrir. Lembrou-se de todas aquelas manhãs em que as crianças ficavam imóveis, paralisadas pelo medo e pela incerteza. E agora, graças a Maya, elas superavam todos os obstáculos com confiança, às vezes tropeçando, às vezes rindo, mas sempre seguindo em frente. Maya os encorajou gentilmente. Muito bem. Vocês estão quase lá. Só mais um passo. Cada palavra era um reforço positivo, cada sorriso, uma recompensa. Os gêmeos pareciam fascinados pelo conceito de brincar. Caminhar não era mais uma tarefa, mas uma exploração. Elizabeth entrou na sala, atraída pelas gargalhadas. Observou os filhos completarem o percurso, impressionada com o entusiasmo deles. Isso é incrível, murmurou.
Maya encontrou a chave. Eles adoraram. Richard se aproximou impressionado com o método. Percebeu que a chave não era apenas paciência ou delicadeza, mas criatividade e a capacidade de tornar cada passo divertido e envolvente. Maya não apenas inspirava as crianças a andar, ela transformava o aprendizado em diversão e o medo em curiosidade. Naquele dia, Ethan e Liam completaram o percurso várias vezes, rindo e gritando de alegria a cada sucesso. Richard sentiu uma emoção profunda. Nunca havia sentido tanto orgulho e gratidão por outra pessoa. Maya, humilde e focada, simplesmente sorriu, satisfeita em ver as crianças florescerem e conquistarem independência. Para Richard, uma coisa estava ficando clara: Maya não era apenas uma babá. Ela era uma força silenciosa, mas poderosa, capaz de mudar a vida de seus filhos com paciência, amor e um toque de imaginação. E no coração dos gêmeos, caminhar começou a se tornar um verdadeiro prazer. O início de uma aventura que transformaria suas vidas inteiras. Com o passar das semanas, a mansão Whitman fervilhava com energia renovada. Todas as manhãs, Maya preparava uma nova área de recreação, renovando os percursos e desafios para Ethan e Liam. As almofadas coloridas, as pequenas pontes de madeira e os brinquedos cuidadosamente dispostos pareciam mágicos para os gêmeos. O medo que os paralisava havia quase desaparecido, substituído por uma curiosidade e um entusiasmo crescentes. Naquela manhã, Maya os convidou a atravessar uma ponte em miniatura para chegar a uma caixa cheia de bolinhas coloridas. Vamos, aventureiros! Vocês conseguem! As palavras simples, mas sinceras, foram suficientes para inspirá-los a seguir em frente. Ethan deu um passo depois outro enquanto Liam, incentivado pelo irmão, praticamente começou a correr. Os dois meninos completaram o percurso entre risos e exclamações de alegria. Richard, observando discretamente do corredor, sentiu o coração apertar de emoção. Cada passo que davam parecia representar meses até anos de frustração e preocupação. Para ele, ver os filhos florescerem assim era mais precioso do que qualquer conquista profissional. Percebeu que havia subestimado o poder da paciência, do amor e da criatividade na criação dos filhos. Elizabeth, sentada no sofá, não conseguia parar de sorrir. Olha só eles, estão andando cada vez mais sem parar, murmurou. Maya apenas assentiu, observando as crianças com orgulho e serenidade. Maya sabia que cada passo à frente, por menor que fosse, fortalecia a confiança dos gêmeos. Ela nunca os apressava, mas celebrava cada gesto, cada passo, cada sorriso. As crianças aprenderam que caminhar não era uma tarefa árdua, mas uma aventura cheia de diversão e descobertas. Richard começou a passar mais tempo com elas, participando de sessões de brincadeiras, rindo com elas e até participando das aulas. Ele sentia que sua presença, combinada com a de Maya, dava às gêmeas uma sensação de segurança e encorajamento que nenhuma terapia ou dispositivo eletrônico poderia proporcionar. Certa noite, enquanto Ethan e Liam adormeciam após um dia repleto de risadas e brincadeiras, Richard observou Maya guardar os brinquedos e sentiu uma profunda gratidão. Maya, obrigado, por tudo que você faz por eles, sussurrou. Maya sorriu para ele, humilde e gentil. Senhor Whitman, o verdadeiro crédito vai para aqueles pequenos aventureiros. Eles encontraram coragem, e eu estava lá apenas para guiá-los. Naquela noite, Richard compreendeu algo essencial. Caminhar era uma vitória para Ethan e Liam, mas a verdadeira transformação veio da confiança recém-descoberta, da alegria de descobrir o mundo. E Maya, discreta mas poderosa, estava no centro desse milagre. Algumas semanas após o progresso inicial dos gêmeos, Richard decidiu oferecer uma pequena recepção na mansão. Parceiros de negócios e amigos próximos foram convidados para um jantar elegante, mas Richard só tinha uma coisa em mente: mostrar o progresso dos filhos de alguma forma. Ele queria compartilhar a alegria que agora enchia a casa, embora, no fundo, soubesse que a verdadeira magia vinha de Maya. À noite, a sala de estar brilhava sob os lustres de cristal. Os convidados conversavam e admiravam a decoração, enquanto Maya arrumava Ethan e Liam em um cômodo adjacente. As crianças estavam vestidas com suas roupinhas de festa, mas mais importante, sua confiança havia aumentado. Elas riam e corriam, ansiosas para explorar o mundo ao seu redor. Maya pegou um bicho de pelúcia favorito e gentilmente convidou os gêmeos. Quem quer vir buscar o Senhor Coelho? Naquele momento, Ethan deu um passo, depois outro, e de repente, estava caminhando sozinho em direção a Maya, com os olhos brilhando de entusiasmo. Liam, encorajado pelo irmão, seguiu o exemplo, cambaleando um pouco, mas determinado. Os convidados, testemunhando essa cena inesperada, explodiram em aplausos e exclamações de surpresa.
Richard, parado do lado de fora da porta, sentiu a respiração falhar. Não era apenas a capacidade das crianças de andar que o impressionava, mas também a alegria e a confiança recém-descoberta. O riso dos gêmeos, misturado ao de Maya, ecoava pela sala com uma energia contagiante. Elizabeth, com os olhos marejados, sussurrou para Richard: "Olhe para eles. É incrível. Tudo graças a ela." Maya, humilde e discreta, parabenizou as crianças sem exageros. "Muito bem. Vocês conseguiram." Os gêmeos agora corriam, exploravam os espaços e riam, completamente absortos no prazer do momento. Richard sentiu uma emoção profunda que nunca havia sentido antes, uma gratidão intensa por Maya e um amor renovado pelos filhos. Percebeu que aquela noite planejada para impressionar seus convidados havia se tornado um momento íntimo e inesquecível, uma celebração de confiança, paciência e amor. Para Ethan e Liam, caminhar não era mais um desafio. Era uma brincadeira, uma aventura e uma fonte de alegria. Para Richard, Maya havia transformado não apenas as habilidades físicas dos filhos, mas também a alma da família. E naquela noite todos entenderam que a verdadeira magia não residia no luxo da mansão, mas nos laços invisíveis que uniam essas 4 vidas. Os dias que se seguiram àquela noite memorável foram preenchidos por uma nova atmosfera na mansão Whitman. As risadas de Ethan e Liam ecoavam com mais frequência e mais alto, enchendo todos os cômodos com uma alegria contagiante. Richard e Elizabeth começaram a notar algo essencial. O progresso físico dos filhos era inseparável da abordagem de Maya, sua paciência, sua calma e sua empatia. Certa tarde, enquanto Richard observava os gêmeos brincando na sala de estar, sentiu uma mistura de gratidão e admiração. Maya sentou-se no tapete na altura dos olhos deles, guiando delicadamente seus movimentos e comemorando cada pequeno sucesso. "Olha, Ethan, ele está tentando pegar o cubo vermelho." "Muito bem, Liam, você o seguiu sozinho." Elizabeth se aproximou dele e sussurrou: "Richard, você percebe o que ela faz por eles? Não é só andar, é dar-lhes confiança." Richard assentiu lentamente. Finalmente entendeu que Maya não era apenas uma babá realizando uma tarefa. Ela era uma guia, um pilar invisível que transformava medo em coragem, hesitação em curiosidade e relutância em prazer. Certa noite, depois que os gêmeos foram dormir, Richard sentou-se com Maya na sala vazia. "Maya, quero te agradecer. Você mudou a vida deles e a nossa também. Nunca imaginei o quão limitadora nossa abordagem poderia ser." Maya, humilde, respondeu gentilmente: "Sr. Whitman, não fui eu quem os transformou. Foram eles. Eu estava lá apenas para apoiá-los, para mostrar que eles podiam fazer isso no seu próprio ritmo e se divertindo. O crédito é todo deles." Richard sorriu, mas no fundo sabia que havia mais. Maya havia criado um espaço onde reinavam o amor, a paciência e a compreensão, algo que nenhuma riqueza ou gadgets poderiam proporcionar. Ele entendia que sua família havia encontrado nela muito mais do que apenas uma ajudante, um verdadeiro membro da família, indispensável e precioso. Elizabeth, por sua vez, passou a passar mais tempo com as gêmeas também, observando e aprendendo técnicas com Maya. A dinâmica familiar havia mudado, a pressão havia desaparecido, substituída por confiança e brincadeiras, e as crianças estavam prosperando como nunca antes. Este capítulo em suas vidas marcou uma virada. Richard compreendeu que o amor e o cuidado eram às vezes as chaves mais poderosas, capazes de transformar limitações em vitórias. E no coração dos gêmeos cada passo se tornava a prova de que, guiados pela confiança e pelo incentivo, eles poderiam realizar o impossível. Numa manhã de verão, a luz dourada do sol invadiu a mansão Whitman, iluminando a sala de estar com um calor suave e reconfortante. Ethan e Liam brincavam no carpete com seus brinquedos de sempre, mas algo no ar parecia diferente. As crianças estavam concentradas, sérias em sua exploração, mas seus rostos refletiam uma confiança nova e radiante. Maya os observava atentamente, com um pequeno sorriso nos lábios. "Hoje, pequenos aventureiros, vocês vão experimentar algo especial", disse ela suavemente, sem impor nada. Ela recuou um pouco, deixando um espaço vazio no centro da sala de estar. Ethan deu o primeiro passo. Depois, um segundo. Liam, inspirado pelo irmão, seguiu, sem segurar a mão de Maya ou do irmão. Seguiram em frente sozinhos, às vezes hesitantes, mas seus olhos brilhavam de entusiasmo e orgulho. A gargalhada ecoou pela mansão, preenchendo cada canto com uma energia alegre e contagiante. Richard, que observava em silêncio da porta, sentiu uma emoção profunda e avassaladora. Nunca sentirá tanto orgulho e gratidão ao ver seus filhos. Para ele, aquele momento era muito mais do que apenas caminhar.
Era uma prova tangível de que confiança, paciência e amor podem transformar vidas. Elizabeth, com as mãos cruzadas sobre o peito, observava os filhos caminharem sozinhos, com os olhos brilhando de alegria. Eles conseguiram. Eles estão caminhando, sussurrou ela com a voz trêmula. Maya ajoelhou-se no meio da sala, acolhendo-os gentilmente e parabenizando-os calmamente. Muito bem, vocês dois, vocês conseguiram. Os gêmeos agora corriam um pouco, explorando o espaço, tocando nos móveis e brincando com os objetos ao redor. O medo havia desaparecido completamente. Naquele dia, Richard compreendeu a magnitude do milagre. Maya não apenas ensinara seus filhos a andar. Ela transformará a percepção deles sobre o mundo e a relação que tinham consigo mesmos. Ela dera aos gêmeos uma sensação de segurança e liberdade que nenhuma instrução ou dispositivo poderia substituir. No coração da família Whitman, uma nova vida havia começado. A casa agora ecoava com risos, brincadeiras e passos confiantes. Maya, humilde e discreta, observava com satisfação. Seu papel não era apenas ajudar as crianças a andar, mas também permitir que elas se desenvolvessem plenamente. Para Ethan e Liam, o mundo finalmente se abriu vasto e promissor. E para Richard e Elizabeth, o milagre estava completo. Seus filhos estavam livres, confiantes e, acima de tudo, felizes. Poucas semanas após o milagre dos primeiros passos, a família Whitman parecia ter mudado de dimensão. As risadas de Ethan e Liam ecoavam por todos os cômodos, enchendo a mansão com uma alegria vibrante. Os gêmeos exploravam o mundo ao seu redor com curiosidade e confiança, subindo pequenas escadas, brincando com seus brinquedos e, o mais importante, caminhando sozinhos sem hesitação. Richard e Elizabeth, antes preocupados e estressados com a incapacidade dos filhos de andar, agora se viam observando-os com orgulho e admiração. A dinâmica familiar havia evoluído. Havia mais risos, mais união e uma harmonia suave e constante que não existia antes. Maya, silenciosa, mas onipresente, tornou-se o coração invisível dessa transformação. Ela guiou as crianças com paciência, comemorou gentilmente cada passo adiante e sutilmente ensinou os pais a nutrir a confiança e a independência dos filhos. Certa noite, Richard e Elizabeth decidiram demonstrar sua gratidão. Depois do jantar, enquanto os gêmeos dormiam, convidaram Maya para a sala de estar. Maya, Richard começou com a voz carregada de emoção, nunca poderemos agradecer o suficiente. Você mudou a vida deles, e a nossa também. Você se tornou indispensável para esta família. Maya sorriu, emocionada, mas humilde. Senhor Whitman, Senhora Whitman, tudo o que fiz foi acompanhar seus filhos. O verdadeiro crédito é deles. Mas estou feliz em ver que eles finalmente podem florescer e ser eles mesmos. Elizabeth acrescentou, com os olhos brilhando. Você não é apenas uma babá para nós. Você é um membro da família, uma pessoa que trouxe amor e confiança onde faltavam. Richard, colocando a mão no ombro de Maya, assentiu. Exatamente. Graças a você, nossos filhos descobriram a coragem. Graças a você, nossa família está completa. Nas semanas seguintes, a vida continuou com mais risadas e brincadeiras do que nunca. Ethan e Liam caminharam, correram, exploraram e cada dia trazia novas descobertas. A mansão Whitman não era mais apenas um lugar de luxo e conforto, mas um lar onde paciência, amor e confiança haviam criado um verdadeiro milagre. E no centro dessa transformação, Maya permaneceu humilde, mas essencial, um pilar invisível que deu à família o que havia de mais precioso, a liberdade de caminhar, a autoconfiança e a pura alegria de descobrir o mundo juntos. Assim a família Whitman encontrou não apenas a caminhada, mas também harmonia e amor duradouro. Graças a uma babá excepcional que foi capaz de ver além dos limites visíveis e tocar o coração de todos,